Sim, essa paragem foi importante. Primeiro para nos conhecermos. Segundo porque sabem perfeitamente que temos atletas que chegaram e que estavam a precisar de trabalho, estavam a precisar de se integrar, estavam a precisar de conhecer as ideias. Nós também estávamos a precisar exatamente de ter um grupo mais coeso, mais rigoroso, e portanto esta semana foi a semana que passou, e esta semana foram semanas muito, muito importantes para esse conhecimento e para nos tornarmos mais fortes. O futebol não é só a bola, o futebol é também conhecermos uns aos outros, é percebermos a personalidade de cada um, é a exigência que temos que ter, portanto, no dia a dia, e sem dúvida alguma que estas 2 semanas foram muito importantes para isso, para todos esses adjetivos. Agora, essas mesmas ideias têm que ser passadas exatamente para o jogo. Trabalhámos muito também sobre essas questões. Um jogo que é o jogo do Estoril, e que vocês conhecem perfeitamente, um adversário sempre muito difícil, nomeadamente no seu estádio. É um grupo de trabalho que já se conhece já de algumas épocas, nomeadamente da época passada, com 16 ou 18 jogadores, portanto, que transitam da época passada, o mesmo treinador. E tudo isso faz com que a gente perceba que temos que estar no máximo de concentração, temos que estar ao nosso melhor nível, porque percebemos que estas equipas, como o Estoril, ia ter 2 jogos seguidos em casa, já que perdeu o jogo anterior, quer dar a volta exatamente a esse resultado negativo que tiveram, e portanto estou à espera exatamente de um Estoril agressivo, de um Estoril determinado e também ambicioso. Portanto, conhecemos o adversário, trabalhamos muito sobre o adversário, muito sobre aquilo que também nós temos que melhorar, e portanto antevejo para sábado um jogo interessante, onde penso que vamos estar à altura para dar uma excelente resposta. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo foi exatamente conseguirmos alguns atletas que nos pudessem acrescentar. Aliás, este grupo de trabalho hoje acrescenta. Este grupo de trabalho hoje é um grupo de trabalho que eu considero que tem condições para aquilo que nós pretendemos e para as ambições que temos. E é claro que vamos todos ainda evoluir, vamos todos melhorar. As equipas não se fazem de um dia para o outro, mas acima de tudo estes atletas identificaram-se com o clube, têm trabalhado muito seriamente e estão cá, nomeadamente aqueles que vieram ultimamente, é exatamente para acrescentar, para dar mais capacidade, mais quantidade e mais qualidade. Ambos. Portanto, uma equipa não se pode só debruçar sobre os aspectos defensivos. É claro que eu sei que sofremos golos em todos os jogos, sei perfeitamente que temos que evoluir nesse sentido, mas também percebemos que temos feito alguns golos, temos 3 golos, podíamos ter mais, mas há momentos em que nós temos que entender que temos que evoluir e temos que melhorar bastante. Quero que a equipa tenha, em termos de comportamentos defensivos, aquele comportamento que ajuda muitas das vezes a criar uma força anímica muito forte, que é o caso do resultado, ou seja, não sofrer golos. É importantíssimo esse fator no futebol. Nós não temos conseguido, mas trabalhamos muito para isso se verificar. E isto não quer dizer que é um trabalho defensivo, isto é um trabalho de equipa, um trabalho onde nós temos que pensar que essa evolução tem que ser constante, e também penso que estamos muito próximos de conseguir isso, porque a equipa tem dado uma boa resposta em todos esses aspectos. É claro também que no momento defensivo entraram novos jogadores esses que nós conhecemos bem e que nos podem dar uma outra agressividade, uma outra forma de estar nos momentos decisivos do jogo, em termos ofensivos, e portanto penso que estamos hoje mais capazes do que estávamos, como é óbvio, há 15 dias atrás. Nós vamos tentar, eu vou-lhe dizer que em Braga, embora eu gostasse do jogo, que gostei, e também do resultado poderia, como é óbvio, ser melhor, eu acho que nós também tivemos ali aquém um pouco no que diz respeito às transições ofensivas e àquilo que nós poderíamos conseguir
com uma equipa como o Braga, que estava-se a expor em demasia em termos ofensivos. É claro que no subconsciente acontece que estávamos a vencer e naturalmente penso que recuámos em demasia quando não deveríamos fazer. Também é verdade que não teríamos, se calhar, outras opções que temos hoje para mudarmos um bocadinho o rumo dos acontecimentos. Hoje penso que somos mais capazes. Quero e gostaria muito que realmente nós tivéssemos aquela organização, porque penso que aí estivemos taticamente excelentes, que foi ao nível da organização defensiva. Gostaria de ter isso, mas com uma mais acutilância em termos ofensivos, sairmos exatamente mais organizados, criarmos mais perigo, porque penso que neste momento temos capacidade para tal. As equipas fazem-se exatamente desses aspectos, ou seja, muitas das vezes descuramos o trabalho defensivo e eu acho que o trabalho defensivo é tão ou mais importante que o ofensivo, ou seja, é mais importante até que o ofensivo. E porquê? Porque o trabalho defensivo normalmente resulta em golo. E nós gostamos de responsabilizar os defesas, e nomeadamente o guarda-redes, por tudo o que ele faz menos positivo. Aos avançados nós perdoamos tudo. Pode falhar 2 ou 3 golos que nós levamos para o azar. Mas a verdade é que os defesas e o guarda-redes nunca têm azar. Têm outras coisas diferentes, não é? Apontamos logo imediatamente o erro. Portanto, agora, esse trabalho para mim é tão importante, ou mais, como disse, do que o trabalho ofensivo. O que nós pretendemos é que realmente todos os jogadores percebam, e isto é importante para todos nós, o que é a Primeira Liga Portuguesa. Nós, por exemplo, no último jogo, quando tínhamos o jogo a nosso favor, completamente, e no nosso melhor período, acabámos por sofrer um golo de bola parada. Está mal, está errado. Não deveria ser, se calhar nesse momento deveria ter sido na primeira parte, porque aí sim foi quando o nosso adversário teve melhores oportunidades e teve melhor no jogo. Na segunda parte, quando já estávamos com mais um e onde tínhamos o jogo a nosso favor, acabámos de sofrer um golo. Ou seja, isto são tudo situações que nós temos que perceber e temos que rapidamente emendar esses erros que nos têm causado alguns dissabores e que nos têm, portanto, e que têm retirado pontos. Isso é fundamental. Já no jogo com o Casa Pia também tal se verificou, ou seja, os adversários têm sabido aproveitar os nossos erros para amealhar pontos. Nós temos que perceber que é importante que nós o façamos também. Para isso acontecer, nós temos que ter a tal capacidade de organização defensiva, mas também maturidade para, nos momentos certos, estarmos organizados e conseguirmos, portanto, criar situações de perigo e, se possível, finalizar. Não, é claro que nós sabemos perfeitamente que muitas das vezes ganham-se os jogos de banco, não é? E quando olhas para o banco e tens outras oportunidades, outras soluções, com certeza que ficas muito mais tranquilo. Isto é muito simples. Quando tu olhas para o banco e tens, eu vou tirar o A, mas vou meter o B, e exatamente para a mesma posição e que poderá trazer uma maior mais-valia, ou mais agressividade, ou mais velocidade ao jogo, ou tudo isso, aqueles pormenores são importantes, claro que nós estamos tranquilos. Nós até dizemos, e vocês aqui há uns anos tínhamos aquelas armas secretas que poderiam muitas vezes resolver o jogo. Sem armas secretas nós não resolvemos o jogo. Quando olhamos para o banco e não temos esses jogadores para nos ajudarem, é claro que teremos que o fazer de uma forma diferente. Hoje temos. Não é uma questão, são todos aqueles atletas que entrarem têm que ser. Eu falo de uma questão, eu falo muitas vezes mediante a forma como o jogo está. Se nós estamos a ganhar e eu tenho que privilegiar em termos defensivos, eu olho para o banco e já tenho homens defensivos que me possam privilegiar este tipo de momento. Por exemplo, em Braga. Vocês não tenham dúvidas que eu em Braga, quando se tivesse mais um central no banco, com certeza que eu teria metido naquela fase. Jogaria com 3 centrais. Portanto, não fiz porque não tinha. Ponto final. Portanto, aqui está um dos exemplos que posso dar exatamente e que posso pensar para o jogo, mediante os próprios resultados. É claro, se o resultado é negativo e eu tenho opções mais ofensivas com jogadores mais frescos, claro que eu vou fazer
Portanto, o grupo de trabalho é constituído por 26 ou 27 ou 28, é exatamente para termos capacidade de saber gerir esse tipo de situações que o próprio jogo nos traz e que nós temos que a solucionar. Não, nós não parámos, pelo contrário, nós trabalhámos muito, porque tínhamos que tínhamos estes novos jogadores que vieram, portanto, o mais juntos possíveis para nos conhecermos, porque não é só o trabalhar em termos de campo, mas trabalhar nos aspectos mentais e aspectos de conhecimento. Portanto, uma série de fatores são mais, para mim, muitas das vezes mais importantes do que propriamente o treino. Eu no treino eu sei que tenho um grupo que trabalha muitíssimo bem, é um grupo que dá tudo, que eu não posso apontar absolutamente nada. Agora, é claro que eu tenho jogadores que chegaram pouco tempo, e eu até em jeito de brincadeiras e digo-lhes muitas vezes, diz-me o nome do teu colega ao lado. E é verdade que não sabiam. Não sabiam porque chegaram um dia, 2 dias antes e não é fácil depois nós termos este grupo coeso, esse grupo disciplinado, esse grupo com a ambição que nos caracteriza e que nós pretendemos. E hoje, sinceramente, posso dizer que já tenho isso e que os jogadores estão-se a adaptar de uma forma excelente.